E aí, meu povo holístico, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa comunidade Asteriolística. Hoje eu trouxe um tema muito importante, muito interessante, na verdade, que muitas pessoas me perguntam lá na rede vizinha, lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Como foi o meu encontro com a cartomancia, como foi o meu encontro com as cartas e como eu saí da advocacia e fui para o tarô, para esse mundo aí, esse universo dos oráculos, do tarô, do baralho cigano, por aí vai. Quer saber como foi tudo isso? Então vem comigo. Então vamos lá, meu povo, vamos entender como é que foi isso. Primeiro, eu quero dizer que sou sim advogada com OAB e tudo. Essa daqui é minha profissão, pela qual eu me dediquei há 5 anos da minha vida, um pouquinho mais de 5 anos, mas a OAB e tudo mais. O que acontece, meu povo? A espiritualidade sempre fez parte da minha vida desde criança, né? Não sabia que a palavra médium, né, quando eu era criança, existia aí no vocabulário, no dia a dia, né? Eu não sabia que existia essa palavra médium, mas eu sempre me considerei uma. Pois, desde criança eu sempre via e ouvia muitas coisas. Então, sendo assim, a espiritualidade de uma certa forma sempre fez parte da minha vida. Como vocês já viram num vídeo anterior aqui, eu nasci em berço evangélico, cresci na Igreja Universal, inclusive. Então, assim, meu povo, quem não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui nesse vídeo para que vocês possam dar uma clicadinha, tá? Enfim, eu nasci em berço evangélico. Então, era uma coisa que a gente não conversava abertamente dentro de casa e tudo mais, né? Mas eu sempre tinha, inclusive eu tinha uma amiga imaginária que me acompanhava desde criança, né? Tinha um nome bonitinho e eu a via. Até que essa minha amiguinha imaginária não era tão imaginária assim, né? E não era tão boazinha quanto parecia. Enfim, ou seja, sempre fiz parte desse mundo espiritual. Mas o que acontece? No decorrer das nossas vidas, né? Meu pai, inclusive, ele era uma pessoa que fazia muita questão que as filhas fizessem faculdade, né? Que nós fizéssemos faculdade, que a gente terminasse nossos estudos e tudo mais. E eu gostaria muito, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, eu sempre fui uma pessoa que gostava de participar de teatros, música, dança, arte como um todo, assim, porque sempre fez parte da minha vida, assim, meu momento, assim, de... eu gostava, gente, eu sempre gostei. E na escola, então, eu criei fiz muitos teatros, assim, com as minhas amigas, era muito criativa. E o que acontece? Quando eu terminei a escola, eu quis eu queria muito ser delegada de polícia, porque eu admirava essa profissão demais, pelo empoderamento e por tudo. E aí, o que eu fiz? Eu fui pra faculdade de Direito, né? Tinha que fazer Direito pra poder ser delegada, né? Pra fazer concurso público, lá você tem que ter um tempinho, acho que uns 5 anos de advogada. Pois bem, fui pra faculdade e tudo mais. No decorrer do meu caminho como advogada, eu já tinha saído da Universal, já tinha saído da igreja, já estava frequentando centros espíritas, centros de Umbanda, já estava buscando meu caminho na Umbanda, né, no espiritismo e tudo mais. E eu sempre gostei muito de oráculo, ou seja, eu sempre assistia vídeos de tarô, eu sempre amei a astrologia, eu era louca da astrologia desde o ensino médio, tanto que as minhas amigas sempre buscavam informações sobre astrólogos e tudo mais, astrologia e os signos comigo, porque eu sempre entendia, eu sempre pesquisava, eu tinha um estudo, um caderninho, anotava e tudo mais. E até mesmo na faculdade, no intervalo das minhas aulas, eu fazia mapa astral. Então assim, gente, eu já tinha um pé lá. Só não queria admitir, mas eu já tinha um pé nessas questões místicas. Sempre foi uma coisa que eu gostava muito e admirava muito. Pela profundidade. Quando eu fazia os jogos de mapa astral, por exemplo, na faculdade, não era muito óbvio, sabe? E elas até falavam, e olha que eu não era nem profissional nisso, né? Eu aprendi a fazer e tudo mais, mas assim, era uma coisa... que eu não tinha expertise, eu não tinha um curso como tenho hoje, né? Hoje eu sou astróloga mesmo, mas antes não. Eu era uma aprendiz ali, né? Então eu me arriscava a fazer. Só que toda vez que eu lia um mapa astral, eu lia com muita profundidade. Então a gente sentava no banquinho assim da faculdade, eu lia pra elas e tudo mais, lia do boy, era uma loucura. Enfim, eram umas coisas que eu gostava muito. E o que aconteceu? No decorrer da faculdade, né? Eu batalhei muito, faculdade de Direito é puxado, quem é advogado aqui me assiste sabe. Então a gente batalha muito pra finalizar, pra fazer as provas e tudo mais. E aí eu buscava sempre estágios, mas eu nunca fiz estágio na área criminal, né? Que teoricamente seria ali a delegada de polícia. Eu sempre ia pra outros caminhos. E o que acontece? Mas
o direito penal sempre me chamou a atenção e era uma coisa que eu sempre tive muita facilidade de aprender. Então, tinha um talento porque gostava. Gostava do tema, gostava da matéria, gostava da situação. E aí o que eu fiz? Eu busquei outros estágios. No final das contas não consegui estágio nenhum na área criminal, porque é muito concorrido. E eu passei num curso, né, num concurso de estagiário para a Defensoria Pública do Estado. Daí eu vim para a Defensoria Pública. Na Defensoria Pública eu fiquei na área de família. E foi aí, gente, que o brilho para a advocacia apareceu na minha vida. Porque quando eu entrei na Defensoria Pública do Estado, gente, é um dos estágios que se você for estudante de direito, faça, porque é sensacional. Então eu busquei, através desse estágio, eu me encontrei como advogada ali, né, naquele estágio, né? Porque eu entrei como qualquer outra estagiária, né? Então quando a gente entra nesse concurso, a gente entra numa manada de gente. Inclusive uma amiga minha da faculdade, que eu nem conversava, passou no mesmo concurso que eu da Defensoria Pública, de estagiária, e a gente se conheceu no estágio ao invés da faculdade. Nós éramos da mesma sala, pra você ter noção. Na prova a gente estava fazendo juntas e a gente tudo entrou. E aí o que aconteceu nesse caminho? Tinha lá na Defensoria Pública, quem já foi na Defensoria Pública sabe que tem as cadeirinhas de frente que fica vários estagiários, vários blocozinhos de outros estagiários, só que na Defensoria aqui da cidade de Guarulhos tinha é como se fosse uma cabinezinha, assim, sabe? Uma cabinezinha que tinha fechada, tinha até uma porta. Não era de vidro, mas é como se fosse, tá? Transparente. Eu não sei o nome, gente. Fugiu da memória. Enfim. E um dos defensores falou, Fernanda, fica lá. E assim, gente, a cada atendimento que eu tinha na Defensoria Pública, eu me destacava, mas não era por conta do direito em si, porque a técnica do direito, todos aqueles estagiários incríveis que hoje são advogados fenomenais que eu conheço até hoje, eles tinham também. Era pela minha forma humana de tratar as pessoas. E na Defensoria Pública do Estado, são pessoas carentes, são pessoas que quase não têm atenção de ninguém, né? Não tem atenção do governo, não tem atenção do ser humano. E a partir do momento que alguém olha com um olhar diferente, e é o que eu tinha, e eu nunca planejei isso, é uma coisa natural minha, começou a acontecer. Então vocês têm noção que tinha vezes que tinha fila na Defensoria Pública, né? Porque abria 8 horas da manhã. Tinha gente que ficava esperando pra passar comigo. Eu era uma mera estagiária pra passar comigo, pra conversar comigo. Gente, nesse percurso de Defensoria Pública, teve casal que não se divorciou, teve pedido de casamento, teve gente que chorava. Depois que eu comecei a trabalhar bastante ali e ganhar uma certa experiência, apareceu muitos casos interessantes de retificação de assento, né, que é a mudança do nome. Apareceu muitos transexuais, por exemplo. E você tinha que ter todo um trato com aquelas pessoas. E foi uma das experiências mais incríveis. Inclusive, meu TCC foi em torno disso. E assim, gente, olha, eu tive uma experiência humana na Defensoria Pública. Não foi como advogada, foi humana. E eu tratava aquelas pessoas de uma forma, assim, incrível. Eu chorei diversas vezes. Tem uma amiga minha, ela é minha amiga até hoje. Ela falava assim, Fê, não tinha um dia que não saía uma pessoa daquela sua salinha chorando. E era real mesmo, gente. A pessoa saía chorando. Por quê? Porque depois que eu atendia, eu naturalmente conversava, naturalmente abraçava, naturalmente cuidava, naturalmente aconselhava. Teve uma mulher que ela ia conversar comigo direto depois do expediente, porque estava passando um momento muito difícil de separação, com o pai querendo a guarda do filho. Depois que eu me destaquei nesse sentido, eu fui pro infracional, que é os jovens infratores, e me destaquei lá também. Daí o defensor público me subiu para trabalhar junto com ele. Então, assim, gente, não era o estudo do direito, era a minha forma humanizada de trabalhar. Ali eu falei, não quero ser delegada de jeito nenhum, não é pra mim, eu quero trabalhar com gente, eu quero ser advogada. E daí eu me especializei, fiz pós em processo criminal, execução criminal, tribunal do júri, e tô na área criminal, né? Enfim, o que aconteceu no meio desse caminho, gente? No meio desse caminho, eu já estava na Umbanda junto com a minha mãe. A minha mãe abriu o terreiro, né? E eu acompanho minha mãe desde o começo, desde o início. Então aquele terreiro tem o dedo da gente em todo ele. E aí eu comecei a me aprimorar muito. No meio do caminho, antes mesmo do terreiro estar ali, sabe, existindo, no meio do caminho, eu ganhei o meu primeiro baralho, né? Que é esse aqui que eu separei pra mostrar pra vocês. Esse aqui.
Esse daqui foi meu primeiro baralho cigano. E eu sempre tive uma aproximação muito grande com o povo cigano. Sempre tive muita vontade, eu sempre amei as músicas, as coisas todas do povo cigano. E então, naturalmente, teria essa aproximação, né? E daí eu ganhei esse primeiro baralho cigano aqui. E eu fui estudar sobre o baralho cigano. A minha mãe, ela jogava o baralho dos orixás. Não, baralho dos orixás. Oráculo dos orixás. Minha mãe jogava os oráculos dos orixás. E quando ela jogava pra gente, né, pra mim, eu e ela, a gente conversando, a minha mente, ela ia muito além daquilo que tava lá. Aí teve um dia que vieram pessoas aqui na minha casa, na nossa casa, minha mãe morava comigo, hoje ela não mora mais, agora eu tô casada e tudo mais, mas quando eu morava com a minha mãe, você vê como já tem um tempinho. Esses oráculos da minha vida. Uma pessoa veio e falou, joga pra mim aí uma cartinha e tal. Aí minha mãe abriu na mesa. Quando minha mãe abriu na mesa, ela começou a falar algumas coisas pra pessoa, com o entendimento da carta. Aí do nada eu comecei a sentir uma necessidade de falar. E eu assim, meu Deus do céu, não posso falar, ninguém me perguntou nada, eu vou falar o quê? Aí a minha mãe olhou pra minha cara, viu que eu já tava agoniada, né? Porque falou assim, você não quer falar nada não? Eu falei, quero sim. Gente, do nada eu olhei as cartas e falei um monte de coisa pra pessoa. Pra uma amiga da minha mãe. Um monte de coisa lá. Ela começou a chorar. Ela falou, como que você sabe disso? Gente, eu juro pra você, as cartas estavam óbvias, sabe? E eu fui muito cirúrgica mesmo naquilo que é ela, no sentimento dela. E como eu falei pra vocês lembram lá da Defensoria Pública? Como eu fui cirúrgica também no sentimento das pessoas? Ou seja, fui também aqui. E eu comecei a perceber que eu tinha um talento com isso. Que eu tinha... Que de alguma forma... Eu comecei a perceber que de alguma forma a espiritualidade queria me usar com isso. Dessa maneira. E eu sempre fui muito sensível. Minha natureza é essa. E aí, enfim, ganhei o baralho cigano e comecei a jogar. Aí comecei a jogar para as pessoas da minha família. Eu comecei a jogar pra mãe e tal. E daí ela foi e me deu um baralho do Seu Zé. E daí ela, na verdade, ela comprou o baralho do Seu Zé pra ela. E mais uma vez... eu li com uma baita de uma facilidade imensa. Ela falou que não estava entendendo e eu simplesmente com as cartas, pum, 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 entendia tudo. A mensagem vinha nítida pra mim. Então eu percebi que eu tinha um talento ali referente aos oráculos, né? E que eu conversava com eles e eles conversavam comigo de uma forma muito tranquila, sabe? Sem nenhum tipo de dificuldade. Enfim, o que aconteceu? Conforme eu fui me aprimorando, conforme eu fui gostando, eu fui estudando. Daí eu fui pro estudo mesmo, né? De fato, eu comecei a estudar comprei um curso, fui aprender, porque assim, eu sou do tipo de pessoa que é o seguinte, meu povo. O baralho cigano, o tarô, principalmente o tarô, são técnicas também. Não é só, você não precisa ter uma cigana ou intuir as coisas. Tem gente que trabalha intuída, tem gente que não, trabalha com isso, tem gente que não é nem da espiritualidade. Tarô, baralho, eles não tem nada a ver com a espiritualidade, tá? Quando você faz isso daqui, a partir do momento que você intui dessa forma, que você quer dessa forma, que você trabalha dessa forma, que é o meu caso. Mas tem pessoas que não, vocês podem ver aí, tem cartomantes que não são da espiritualidade, não são do Umbanda, não são do Candomblé, tá? Só jogam tarô e baralho cigano e aprenderam com cursos. E eu também quis aprender essa técnica, eu também quis fazer um curso. Então eu fiz um curso de baralho cigano. Fiz um curso de tarô, fiz curso da maioria dos meus oráculos, mesmo com a minha capacidade de ler naturalmente, eu quis trazer, sim, o conhecimento, eu quis trazer, sim, uma base, eu quis trazer, sim, alguém que já percorreu esse caminho do qual eu estava começando. E como eu já venho, né, gente, de uma questão de estudo, né, o direito ele é muito denso, é estudo o tempo inteiro, tudo você tem que estudar. Então, pra mim, fazer um curso, é natural. Não é um sacrifício, posso passar horas lendo, horas estudando, né? É um prazer imenso. Então eu estudei muito, comprei muitos livros, tenho muitos livros de tarô, eu tenho um conhecimento muito grande nesse aspecto, tá? Tanto que em pouco tempo eu já tinha terminado, já estava astrólogo, já fiz 4 tipos de terapias holísticas diferentes, fora a cartomancia, fora o tarô e tudo mais, e fora todos os baralhos. Hoje eu trabalho com baralho cigano, baralho de Seu Zé, baralho da Rosa Caveira, o tarô dos guardiões, então baralho dos guardiões.
Enfim, e aí eu comecei a perceber que isso acontecia naturalmente. Quando foi em maio do ano passado, eu abri o Instagram Asteriolística. O Asteriolística, ele foi um início de uma jornada pra mim, pessoal. Então, qual que era a minha intenção com o Asteriolística, né? Que é o meu Instagram hoje. Que é agora, né, o meu canal do YouTube, que também tá no TikTok e tudo mais. Qual que era o começo dele? Era mostrar a minha jornada como uma pessoa que estava vivendo a Umbanda, né? Então eu queria mostrar quando eu recebi minhas entidades, eu queria mostrar o começo, tudo que estava sendo construído, o terreiro. Então era uma coisa que eu queria começar ali só eu mesma, sabe? Eu não tinha pretensão de chegar e de estender nessa magnitude. Foi a espiritualidade que foi abrindo esse espaço pra mim. Tudo foi eles que foi mostrando, não fui eu que quis. Eles que me conduziram essas vontades, né? E o desejo, e eles conduziram para as coisas acontecer. E isso foi uma coisa muito bonita. Então, em maio do ano passado, eu abri o Asteriolística. E no Asteriolística começou a aparecer, conforme eu ia postando as coisas, né? Os meus conselhos, coisas que eu via. Por exemplo, eu sempre tinha um hábito, sempre não, né? Tenho um hábito até hoje, de pegar uma carta por dia, de pegar uma carta por semana, para poder ler, para ver como vai ser minha semana, para ver como que vai ser o dia e quais são os conselhos, ou quando eu tenho alguma situação muito difícil, assim, que eu acho que eu posso me enganar com alguém, eu vou e puxo uma carta para eu entender qual é o sentimento, qual é a situação da questão. E inclusive na vida das pessoas da minha família. Então minha mãe, quando quis comprar uma casa nova, alugar uma casa nova, por exemplo, quando a gente foi abrir o terreiro, tudo foi o baralho que seguiu, e eu que abria, eu que lia. Então era uma coisa já minha. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a puxar cartinha para as pessoas lá. Então eu puxava uma cartinha da semana, que até hoje é o tarô da semana. Puxava o Conselho dos Guardiões, que até hoje é o Conselho dos Guardiões, mais de um ano, né? Então eu comecei a fazer isso, e o que aconteceu? Pessoas que não estavam que não estavam no meu meio familiar, no meu ciclo social ali, de amigos e família, começou a querer jogar baralho comigo. E aí foi aí que eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Falo o que pra essa pessoa, né? Porque assim, eu até então, gente, eu advogava, tá? Eu advogo, na verdade. Então, assim, eu tinha uma agenda muito corrida, eu tinha um dia muito corrido, eu passava o dia no fórum, eu corria pra cima e pra baixo, eu tinha audiência. Então, como eu ia encaixar os jogos de baralho cigano e tarô no meu dia? O que eu comecei a fazer? Eu comecei meu expediente como advogada, eu tinha geralmente audiências, e geralmente são de manhã, ou até umas 4 horas no máximo. Tinha uma questão de atendimento também de manhã, e aí o que eu comecei a fazer? Vou jogar tarô depois das 18 horas, que daí eu peço licença pra Exu e jogo. Foi assim que eu fiz. E daí as pessoas me chamavam, Fê, eu quero jogar. Eu comecei a pensar no valor. E aí eu fui criando uma tabelinha devagar e fui construindo, e quando eu fui ver, mais pessoas foram se achegando, e quando eu fui ver, eu já não tinha mais como atender as pessoas. Depois das 18 começou a encher muito. Eu já tinha, por exemplo, eu abria na segunda agenda e já tinha 15 dias de preenchido de pessoas. Eu comecei a falar muito sobre a espiritualidade, eu comecei a me envolver de uma forma muito direta, e aí a coisa foi acontecendo, gente. E eu fui, através do tarô, fazendo outras coisas, e fui descobrindo qual é onde é o X da minha cartomancia. Porque assim, tem pessoas que jogam baralho cigano, tarô, né? Eu vou falar oráculo de uma forma geral, tá? Pra descobrir alguma coisa. Tem gente que joga tarô pra ter certeza, pra ver se a pessoa tá traindo, não tá traindo. Sabe essas coisas mais simples, né? Eu não vou falar fútil, porque o que é fútil pra mim não é pra você, então eu vou usar o simples. E eu via que o meu não era assim. Os meus jogos demoram quase 1h30 ou mais simples. Tudo é muito profundo, sempre foi. Então eu abria, quantas lágrimas, quantos passes eu não fiz. Pessoas começaram a querer vir no terreiro pra jogar pessoalmente comigo. E aí as pessoas começaram a ver em mim um ponto, uma pessoa, uma amiga. Então as minhas consulentes, elas não são minhas consulentes, elas são minhas amigas, né? Elas são íntimas minhas. E eu abro o jogo pra elas, e aconselhava, entendi. E aí eu fui pro baralho, o baralho cigano terapêutico.
Daí eu fiz também uma especialização, porque além do baralho cigano, natural, né, saber jogar baralho cigano, saber entender as cartas, eu fui para um baralho cigano terapêutico, ou seja, a leitura das cartas de forma terapêutica, para que você possa se enxergar através do jogo, para que você possa se iluminar através do jogo, para que seus caminhos sejam mostrados ali de uma maneira bem cirúrgica, bem delicada através do jogo. Enfim, e aí eu comecei a trabalhar dessa forma. O tarô, ele entrou também, e aí o tarô eu fui me aperfeiçoando, porque o tarô, ele não é simples, não que os baralhos sejam, mas o tarô é muito mais delicado, né? O tarô, ele é muito mais amplo, né? São muitas cartas, são 22 arcanos maiores, e os arcanos maiores são extremamente profundos, e eu achei incrível quando eu comecei a jogar tarô, porque eu jogava mais baralho. Eu comecei com o cigano, com o Zé, com o guardião, era mais fácil por conta da minha firmeza na espiritualidade, né? Porque já carregava minha cigana. Porque antes de fazer cursos, quem me ensinou a jogar foi a minha cigana. Então tudo que eu sei do baralho cigano, essas coisinhas, esse X, essa coisa que alguns não têm, eu tenho porque minha cigana me deu. Não porque eu aprendi em curso, tá? Então assim, e o tarô não, o tarô ele é técnico, o tarô é técnico. E eu achei ele incrível porque ele também é muito profundo. E eu comecei a usar muito tarô mesmo. E eu fui mandando isso, jogando isso pra mim. Aí o que acabou acontecendo? A minha agenda de tarô, de baralho cigano, começou a ser maior do que como advogada. E aí a minha vontade de me aperfeiçoar no ramo como cartomante ficou maior também. A minha paixão, eu me senti, gente, como eu posso explicar pra vocês? Eu não sei dizer como, mas eu me sentia preenchida a cada conselho, eu me sentia preenchida a cada vida que eu tocava, eu me sentia preenchida a cada pessoa que eu podia mudar o dia, a cada pessoa que eu podia iluminar, porque às vezes a pessoa tá confusa, não sabia qual profissão seguir, não sabia o que fazer, não tinha um direcionamento, se sentia mal com ela mesma e tudo mais. E aí eu comecei a usar a cartomancia como uma cura para ativar o teu poder pessoal. Quem você é, qual é a sua jornada. E eu comecei a falar isso muito no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, Asteria Holística. É exatamente isso, tanto que a minha bio te ajudo a ativar o seu poder pessoal através da cartomancia, do tarô. E isso é uma coisa real, começou a fazer sentido na minha vida. E os meus clientes criminais, né, porque eu me especializei nessa área, eles existem e eu faço meu trabalho naturalmente, mas eu comecei a passar para sócia, né? Então eu comecei a mandar as demandas que apareciam. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que fiz muito network, então eu sempre, né, conversei muito e me diga-se de passagem, né, boa no que a gente faz, porque nada que isso é meu, gente, ou eu sou 100% ou eu não sou nada. Então assim, eu era muito dedicada à advocacia, muito dedicada aos meus clientes, entendeu? Eu era o meu melhor, eu era o meu melhor. Então eu não queria fazer minha boca, então eu comecei a passar para quem realmente estava ali, 100% da advocacia, querendo fazer acontecer. E eu não, né? O meu brilho já estava outro. E aí aos pouquinhos eu comecei a deixar a cartomancia tomar conta da minha vida, né? E aí eu fui e comecei a abrir o TikTok, depois eu abri o canal do YouTube, e que é esse aqui que eu vos falo com vocês, né? Que nós estamos aqui nos comunicando. Eu comecei a me envolver muito na Umbanda, então eu comecei a estudar muito sobre a espiritualidade, né? Hoje eu tenho uma jornada lá no terreiro muito importante, junto com a minha mãe, né? Tô aí estudando pra ser levantada a mãe pequena da casa. Então, assim, são muitas responsabilidades. E não é um querer só meu, é um querer da espiritualidade. E eu sempre me coloquei à disposição dela. Sempre. Sempre. Desde igreja, gente. Eu sempre fui aberta a fazer aquilo que Deus tem pra mim. Qual é o propósito que Deus tem pra mim? Então eu não me importo de mudar de rota quantas vezes for necessário, né? Eu sou geminiana, então imagina, eu mudar pra mim tranquilo. Então eu não me importo. O importante pra mim é eu tocar vidas e eu estar bem comigo mesma naquilo que eu me propus a fazer. Então não importa se eu ganhava o triplo na advocacia. Eu vou fazer o que me faz feliz. E eu vou fazer aquilo que Deus tem de propósito na minha vida. E eu encontrei o meu propósito na cartomancia. E o dinheiro,
né? Pra quem muitos tem pessoas que se importam tanto com dinheiro, né? Que é uma coisa incrível. Eu não me importo. Não me importa ao ponto de fazer minha cabeça. É óbvio que eu quero comer bem, vestir bem, é óbvio, né? Senão eu não tinha me matado de estudar pra me formar e tudo mais. Mas eu não sou refém do dinheiro. O meu coração não tá nele. Porque eu entendo que o dinheiro é consequência de dom. O dinheiro é consequência de esforço. O dinheiro é consequência de disposição para fazer o seu melhor. Hoje eu atendo muitas consulentes. Hoje eu atendo todos os dias. Não me falta cliente. A minha agenda é lotada. Eu tenho uma técnica, né? Porque eu estudei marketing, né? Inclusive recentemente eu fui num evento de marketing extremamente importante, o Encontro Nacional de CEOs, e eu levei a Asteriolística para lá. Tinha muita advogada, muita empreendedora. O ramo holístico tinha eu e tinha mais de 500 mulheres lá. No ramo holístico dava para contar nos dedos. Eu conheci uma pessoa só do ramo holístico lá. Não tinha muitas. E assim, eu fui conduzida, meu povo. É isso que eu quero deixar registrado aqui. Não foi eu não acordei um dia e falei, olha, acho que eu vou ser cartomante. Advocacia pra quê, gente? Imagina, não quero não. Não foi isso. Foi eles me escolheram. Eu lembro muito que meu Exu veio e ele falou assim, a vida da minha menina vai mudar muito. Mas é porque nós precisamos dela lá. Não entendi nada no dia. Meu marido me falou, a gente não entendeu nada. Quando a gente foi ver, era isso. Porque era bem no comecinho, quando eu comecei a abrir as cartinhas assim pras pessoas. Então ele me conduziu. E ele falou, pode confiar em mim que nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Né? E eu confiei, assim, foi uma surpresa linda que o universo me deu. Eu sou muito grata, gente. Eu trabalho feliz, eu tô gravando, agora vai dar 8, agora é 8 e pouco. Só pra vocês terem noção, daqui a pouco eu vou atender uma moça, o jogo dela vai demorar uma hora e pouco. Bem possível que eu vou terminar de tudo que eu tenho pra fazer hoje, quase 10 horas da noite, 10 e meia. Mas eu faço isso com alegria, com amor no coração. Cada mulher que eu atendo, cada pessoa que eu atendo, cada pessoa que eu toco. Faço lives aí que eu fico horas fazendo live. Mas é amor. Amor. O mesmo amor que eu tenho pelo terreiro, o mesmo amor que eu tenho pelas minhas entidades, é o mesmo amor que eu tenho por essa profissão tão linda, que é a cartomancia, que é a terapeuta holístico, que são pessoas que trabalham com esse universo holístico. Então eu sou grata pela espiritualidade ter me escolhido, né? Óbvio que assim, com empenho e com estudo, eu me aperfeiçoei. Mas tudo que eu sei hoje, a minha cigana Sulamita me deu. Tudo que eu sei hoje, o meu Exu me mostrou. E tudo que eu sei hoje, a espiritualidade me conduziu. Então, eu sou muito grata. Grata mesmo à espiritualidade. Então, se hoje eu pudesse escolher a cartomancia, 10 vezes eu escolheria a cartomancia. Um dos meus maiores sonhos é poder levar o conhecimento do baralho cigano e do tarô da minha forma, do jeito que eu aprendi para outras pessoas. Tem muita gente que me manda mensagem querendo jogar comigo. Pode ser que no ano de 2023 a gente tenha esse projeto em mãos acontecendo, mas tudo da vontade deles. Por enquanto, eu sigo atendendo com muito carinho, com muito amor, cada um que coloca aí a tua energia para que eu possa trabalhar. Então é isso, meu povo, esse é o vídeo. Eu espero que de alguma forma eu tenha tocado a sua vida aí, se você tá indeciso em qual profissão seguir, o que você tem que fazer e tudo mais. Primeiro que o tarô te ajuda sobre isso, então se você quiser consulta particular, me manda mensagem aqui. E segundo, que escolha aquilo que o teu coração chama. Não vá pelo dinheiro, porque o dinheiro ele não sustenta a sua força de vontade. Trabalhar infeliz adoece. Adoece. E outra, qual é a transformação que você vai fazer na vida da pessoa se você não quer nem trabalhar, né? Então, se você pode escolher, escolha aquilo que o teu coração bater mais forte, aquilo que o teu coração te conduzir. Axé pra quem é de axé, amém pra quem é de amém, e até o próximo vídeo.